Aparições sinistras surgem em toda parte do nosso planeta, principalmente em locais desertos. O fato que irei relatar aqui aconteceu entre os anos de 1986 a 1987. No dia desse acontecimento, eu, meu pai e minha mãe viajávamos a bordo de um Fiat 147. Saímos de Criciúma e íamos até Ermo, cidade natal de minha mãe. Eram umas 9 horas da noite e estávamos trafegando já próximos a Aranaguá, cidade situada às margens da BR-101, que liga a cidade de Ermo. A partir de um determinado ponto, a estrada ficou deserta, sem nenhum carro, apenas o do meu pai. Em determinado trecho, logo à frente do veículo, a cerca de uns 100 metros, vimos os olhos de um cão brilhando bem no meio da estrada. Quando nos aproximamos, verificamos que o animal era enorme e o seu pelo era negro. Eu me recordo que meu pai ficou buzinando e fazendo sinal com os faróis, mas aquele cão não saía da pista. Íamos nos aproximando cada vez mais, até que o carro chegasse praticamente sobre o animal. Esperamos atônitos aquele momento em que o carro faria um choque contra o cão. Mas não foi isso que ocorreu. Não houve nada, nem batida, nem mesmo um barulho. Era como se não tivesse nada ali. Quando nos viramos para olhar para trás, observamos que realmente não existia nada ali e que a estrada estava completamente deserta. Continuamos a viagem assustados, não entendendo nada do que aconteceu. O que seria aquele cão misterioso no meio da estrada? E como ele desapareceu? Não foi ilusão, pois todos nós o vimos, sendo que até hoje aquela imagem ainda está gravada em nossas mentes. E de vez em quando comentamos esse incidente misterioso que aconteceu em nossas vidas. Boa noite. Existem muitos tesouros e riquezas perdidas e esquecidas em nosso mundo. No entanto, às vezes pode não ser uma boa ideia tentar procurá-los. Um grupo de 4 amigos meus, todos homens, viviam falando sobre histórias de botijas encantadas que eram encontradas em casas velhas de fazendas, onde antes havia senhores de escravos. Para quem não sabe, antigamente, os senhores ricos tinham o hábito, pelo menos aqui no Nordeste, de esconder moedas de ouro e objetos valiosos em baús, em sacolas de couro ou outros recipientes e enterrá-los para que ninguém os roubasse. Só que muitas vezes
Eles morriam sem revelar a ninguém onde estavam escondidos esses tesouros. E ainda hoje, vez ou outra, um deles é encontrado. Algumas vezes, a localização é revelada pelos mortos em sonho a algum agraciado. A esse tipo de tesouro, enterrá-lo dá-se o nome de botija, e essas histórias fazem parte do folclore nordestino. Esse grupo de amigos resolveu levar as histórias de botijas a sério e investigar por conta própria. Um deles soube que havia uma lenda segundo o qual uma antiga fazenda de escravos, que fica um pouco distante da nossa cidade, havia uma botija enterrada. Resolveram então irem lá investigar. Os intrépidos cavalheiros muniram-se de pás, picaretas e um detector de metais, desses mais simples, e partiram para lá. Na casa grande, hoje em dia, mora uma família de caseiros e mais ninguém. Os donos pouco aparecem por lá, de forma que o local só não está completamente abandonado por conta dessa família, constituída de umas 4 pessoas. Parte da casa grande foi fechada com tijolos e apenas 4 cômodos servem à residência à família, sendo uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Meus amigos chegaram à fazenda durante a tarde. Apresentaram-se. Um deles era conhecido dos moradores. Explicaram o que queriam fazer e tiveram permissão para entrar na parte habitada da casa. Começaram então um ritual para pedir permissão aos mortos e encontrar alguma botija que porventura estivesse ali enterrada. Juntaram-se todos no quarto, com mais 3 moradores, enquanto o pai da família esperava do lado de fora. Fizeram algumas orações, algumas invocações, e então começaram a usar o detector de metais. Nos primeiros minutos, percorrendo o chão do quarto, não aconteceu nada. Em seguida, entretanto, o aparelho começou a apitar sem parar, em vários locais diferentes. Meus amigos não estavam entendendo nada, então resolveram parar por alguns momentos para depois recomeçar. De repente, um pedaço de tijolo foi jogado em cima da cama no quarto em que eles estavam. Todo mundo se assustou. Acenderam a luz e realmente o tijolo estava lá. Mesmo assim, apagaram novamente a luz e ficaram por ali, esperando que algo acontecesse. Desta vez, torrões de terra começaram a ser jogados em cima da cama. Um dos amigos quis sair rapidamente dali, mas foi contido pelos outros. Alguns minutos depois, escutaram o barulho da porta se abrindo e alguns arrastar de passos.
Acharam que podia ser o pai da família, que tinha ficado do lado de fora. Mas não. Um vulto de um homem alto passou em frente à porta do quarto, em direção à cozinha. Mas quando foram olhar quem era, não havia ninguém. Desta vez, todos saíram do local com medo. Do lado de fora, o pai da família estava branco de susto. Ele disse que estava sentado em uma pedra que tem em frente à casa, quando viu um homem negro e alto surgir do nada em uma das quinas da casa e andando bem ereto e devagar. Ele abriu a porta e entrou. Porém, ele não viu o homem sair. E logo em seguida, todos eles que estavam lá dentro saíram correndo. Depois daquele acontecimento, o melhor a fazer foi parar de invocar os mortos e partir dali o mais rápido possível. Não sabemos como a família continuou no local após aquele dia assustador. Mas meus amigos nunca mais voltaram lá. Boa noite.